O assunto previdência gera sempre muitas dúvidas na população, seja desde o jovem, que já começa a planejar o seu futuro até a velhice, até aí a terceira idade, né? A melhor idade, como alguns costumam dizer, ou aqueles que, por um motivo ou outro, não conseguiram se planejar e agora tem dúvida. Meu Deus do céu, como eu vou fazer? Não tenho aí reservas, estou perdendo as forças para trabalhar, como vou fazer para me manter, né, na velhice? A gente vai trazer mais esclarecimentos. A doutora Gleiciele está sempre com a gente aqui no jornal, ela é especialista nesse assunto e volta mais uma vez, não para falar especificamente sobre um tipo de aposentadoria, mas para ajudar aquelas pessoas que às vezes não entendem como se planejar, principalmente aqueles que não têm carteira assinada. Quem é registrado, tem a sua carteira assinada, já tem aquela contribuição mensal que é feita ali obrigatoriamente. Mas e quem não tem carteira assinada? E quem é um autônomo, que empreende e não é um microempreendedor individual, por exemplo, como funciona isso? Então, a gente vai trazer essas informações, tirar muitas dúvidas dos nossos ouvintes e espectadores nesse momento. Não é isso, doutora Gleiciele? Seja bem-vinda ao nosso jornal A Voz do Povo para trazer informação para essa turma. Boa tarde, Jota. Boa tarde a todos que estão ouvindo. A contribuição previdenciária é de suma importância para os dias atuais, pois ela permite que o segurado, quando não puder mais trabalhar por doença, por enfermidade, por um acidente de trabalho ou até mesmo por uma idade avançada, ele consiga pleitear um benefício previdenciário, seja uma aposentadoria, um auxílio-doença, um auxílio-acidente ou até mesmo um auxílio-reclusão. Doutora, existem essas especificações? A gente já falou aqui de aposentadoria rural e outras, mas no geral, qual é a regra hoje? Qual é a idade até que a mulher tem que trabalhar e o homem tem que trabalhar para se aposentar e o tempo de contribuição? Eu digo aquela contribuição geral mesmo, como funciona atualmente? Na zona urbana, a mulher precisa ter 62 anos de idade e 15 anos de contribuição previdenciária. Para o homem, 65 anos de idade e 20 anos de contribuição previdenciária, de acordo com as regras da reforma da Previdência. E na zona rural muda, doutora? Muda, diminui 5 anos. Diminui 5 anos, né? A mulher aposenta com 55 anos, diminui 5 anos na lei antiga, que era 60, né? Nessa agora, 7, né? Diminui 7. Então, a mulher aposenta com 55 anos de idade e 15 anos de trabalho rural, o homem 60 anos de idade e 15 anos de trabalho rural. Para o homem diminui o tempo e a idade. Doutora, a gente já falou aqui sobre esse assunto de aposentadoria rural. É fácil definir, por exemplo, aquela pessoa que tem as duas opções. Trabalhou com carteira assinada na zona urbana, mas também foi trabalhador rural. É fácil esse cálculo para a gente entender qual é a melhor opção para a pessoa dar entrada na aposentadoria ou só mesmo visitando o advogado para fazer as contas? Olha, esse cálculo ele é feito somente por um profissional, né? Que aí a gente soma o tempo de trabalho rural e também o tempo de trabalho urbano contido no CNIS, que é o extrato de contribuição. Aí geraria, no caso, uma aposentadoria híbrida, que tem tanto o tempo rural quanto o tempo urbano. E aí vai depender em relação a cada caso, né? Sim. Você já disse aqui várias vezes que vai depender muito da história da própria pessoa. Sim. Não dá para generalizar essa situação, né? Então, no fim, tem que procurar o profissional. Sim. Para a gente ter os números corretos, né? E a gente já enfatizou aqui muitas vezes também que algumas pessoas vão aí com alguns charlatãos que acabam, ao invés de ajudar, atrapalhando, né? Sim, atualmente ainda temos algumas pessoas que se intitulam como advogados e na verdade não são, que ficam na porta de hospitais, na porta de INSS, ali buscando serviços previdenciários, mas que as pessoas não devem contratar, pois não é um especialista, né? Não estudou para estar exercendo aquela profissão. Né? E, inclusive, denunciem. Eu sou a presidente da Comissão de Direito Previdenciário aqui da cidade, eu deixo o meu contato à disposição. Se você conhece alguém que exerce a profissão de advogado de forma ilegal, que não é advogado, que não tem a carteirinha da OAB, você pode ligar tanto para mim como para o Ítalo, que é o presidente da OAB, né, que a gente vai tomar as medidas
cabíveis para esse caso. E tem político também que promete aposentar as pessoas, né? Tem não, essa. Não deve fazer. Pega os documentos pessoais não deve fazer esse tipo de coisa, sim. né? Muitos políticos aí a gente conhece. Não vamos citar nomes, mas isso acaba acontecendo. Doutora, mas em conversa, a gente conversando antes dessa pauta, achei muito interessante essa explicação que a gente vai poder dar hoje para aquelas pessoas que não são registradas na carteira. E tem também um MEI hoje. E também, antes de falar dos empregados que não têm nenhum tipo de registro, os MEIs às vezes não sabem que tem direitos também, né, da questão do INSS. Tem direito à aquela contribuição mensal. Explica pra gente, doutora, como é isso. Sim, quem tem um MEI tem direito sim à aposentadoria, bem como todos os outros benefícios previdenciários. Então, se ele se machucar, ele tem direito a um auxílio doença, a um auxílio acidente, ele tem direito a todos os direitos que um segurado tem. Sim. Aquela contribuição mensal, então, dá direito a tudo isso. Sim. Só não pode estar atrasado. Não. Porque na hora da entrada, se tiver atraso ali, não vai dar certo. Não. E agora, doutora, justamente esse caso dos que não estão empregados ou que trabalham informalmente. Como é isso? Como é a situação para essas pessoas? E como é possível, mesmo desempregado ou trabalhando informalmente, contribuir para o INSS? Olha, tanto as pessoas que estão em situação de desemprego, os trabalhadores domésticos, os trabalhadores avulsos e os contribuintes individuais, eles podem fazer a contribuição através da GPS, que é a guia, né, de contribuição da Previdência Social. Lá tem especificado a porcentagem que a pessoa vai contribuir. 11%, né, 20%, e aí ela vai olhar a contribuição que cabe no bolso para que ela possa estar fazendo o pagamento mensal daquela contribuição. Essa é uma dúvida interessante que as pessoas têm. Se eu contribuo mais, a minha aposentadoria é maior, como é que funciona esse cálculo ali para a gente saber? Por exemplo, hoje, dificilmente alguém consegue viver com um salário mínimo ali seco, né? Como é que é isso, a questão da contribuição, para você poder receber um pouco mais? E qual é o limite, doutora, da aposentadoria mensal? Olha, se você contribui 11% sobre o salário mínimo, você vai ter direito a uma aposentadoria de um salário mínimo. Aí você fala assim, olha, eu quero contribuir, né, mais, contribuir com o teto do INSS. Você vai ter uma aposentadoria maior, sim. Só que é feito um cálculo que pega a sua primeira contribuição previdenciária e a sua última contribuição previdenciária e faz uma média. Aquela média que vai ser o valor que você vai receber. Sim. Então, depende muito da carteira da pessoa. Foi assinada com um salário desde o início, com 2 salários desde o início, a gente teria que analisar e fazer o cálculo previdenciário. Não tem um valor assim que a gente possa falar. Tive um patrão uma época, doutora, que eu era leigo no momento e não estudava muito. Recebia ali mais de um salário mínimo, mas quando fui ver, doutora, minha carteira era assinada com meio salário mínimo, né? Isso me prejudicou bastante. Quando descobri, já dei o grito, mas tem essa situação também, né? É importante destacar que é o que está ali na carteira assinada. Não é o que você recebe depois, é o que está na carteira. É o famoso receber por fora, né? E isso é muito injusto, porque quando o patrão, ele coloca o funcionário, né, nessa situação, é muito ruim para o funcionário na vida dele, durante toda a vida, porque quando ele for aposentar, vai somar ali aquela primeira contribuição. No seu caso, vai fazer a somatória lá do meio salário mínimo, né? Então, isso também é até causa de ação trabalhista. Se você recebe um valor na carteira e recebe por fora, tá errado, né? Você tem que procurar um advogado e pleitear seus direitos. Doutora, a gente ouve de vez em quando a questão de qualidade de segurado. O que é isso, doutora? A qualidade de segurado é quando você está contribuindo, no caso desses que eu falei, do trabalhador avulso, do contribuinte individual, quando ele está contribuindo, ele está segurado. No momento que ele deixa de contribuir, conta 12 meses para vencer essa qualidade de segurado. Esses 12 meses é o período de graça. Ou seja, eu contribuo como contribuinte individual, paguei 3 anos, né? Tive um acidente, vou colocar aqui uma doença, né? Fui acometida com a doença e vou pleitear um auxílio doença
no aplicativo do INSS. Aí vai fazer a conta. Olha, você parou de contribuir, já tem 12 meses que você parou de contribuir, então você não tem mais direito. Agora, se tiver dentro desses 12 meses, ainda assim tem direito. Ah, então não significa que você não conseguiu. Às vezes a pessoa não consegue pagar, né? E não significa que você não pagou esse mês, que imediatamente você é excluído. Tem um período ali. Tem um período de 12 meses. 12 meses para que a pessoa consiga Se a voltar a pessoa- contribuir, né? Sim, se eu estou contribuindo ali 3, 4 anos, esse mês eu não pude pagar. Então, você não perdeu a qualidade de segurado. Para perder a qualidade de segurado é 12 meses, que chama o período de graça. Doutora, tem gente que opta por, além dali do INSS, partir para a questão da previdência privada, contratar Sim. uma... Isso interfere? Como é que é isso, doutora? Tem algum problema? Não, para não? fins de INSS, não. Não atrapalha. Então a pessoa, no fim da vida, recebe a aposentadoria do INSS e pega a sua privada. Isso não tem nenhum Sim, tipo de não. ligação? Não tem ligação. No futuro não pode dar nenhum problema, né? É uma forma até das pessoas que têm essa condição de ter um ganho a mais no futuro, Sim. né? Sim. Só procurar uma agência bancária e tem várias opções, não é isso, doutora? Sim. Doutora, e hoje em dia, como está essa questão aqui em Piranhas de dúvidas? As pessoas ainda têm muitas dúvidas, apesar de tanto conteúdo divulgado, né? As pessoas não se preparam para esse momento. Sim. Esquecem que vão se envelhecer, que vão ter ali as forças diminuídas para trabalhar e acabam não se cuidando. Hoje em dia, o pessoal se prepara mais ou ainda não? Ou ainda há muita falta de informação? Mesmo com a quantidade de divulgação que a gente tem no WhatsApp, nas redes sociais, no Instagram, as pessoas elas não se preocupam ainda. Falando da cidade de Piranhas, né? Principalmente quem trabalha com construção civil, né? Sim. É o famoso pedreiro. Às vezes ele está ali, ele pega um serviço para fazer e me procura, né? Olho no CNIS dele, não tem uma contribuição previdenciária. Então, lá na frente, essa pessoa não vai conseguir se aposentar. Aqui em Piranhas, temos muito casos de pessoas que não têm contribuição previdenciária nenhuma e trabalha como autônomo, né? E poderia estar fazendo essa contribuição individual, mas não faz. Doutora, e até a gente citou agora, uma opção seria abrir um MEI, né? Sim. Porque é tão barato, 60 e poucos reais Sim. por mês a pessoa paga e fica segurada. Sim. Até um alerta para quem está nos assistindo, nos ouvindo agora, qualquer tipo de trabalho que execute e não tem ali a contribuição, abre um MEI, é fácil. Sim. Se a pessoa for boa na digitação, com menos de 10 minutos abre. Ela É consegue muito abrir. simples, muito simples. Não precisa de contador, de nada, a pessoa É mesmo verdade. abre. É claro, tem que ler o regulamento, que tem que Sim. fazer prestação de contas e tudo mais, mas é muito fácil, né? Sim. Inclusive, a declaração anual, ela nem exige tanta documentação. Você mesmo declara o que você ganhou ali durante o ano, é muito simples. Seria Muito uma opção simples para de essas fazer. pessoas, né? Sim, seria uma opção. Doutora, também, no momento dessas pessoas que contribuíram, que chegaram à idade, é importante também procurar um advogado nessa hora para essa solicitação? Sim, é muito importante, porque o que vem acontecendo? O INSS, o banco de dados dele não é muito preciso. Às vezes, muitas das vezes, nós abrimos o CNIS, que é o extrato de contribuição do cliente, e está faltando contribuição previdenciária, né? Sim. Às vezes a pessoa contribuiu e o INSS não contabilizou. Por isso que é importante a figura do advogado, porque se a pessoa tiver contribuído e tiver como provar também, né, a gente consegue fazer a inclusão dessa guia e contar a tempo. Eu vou deixar até um pouco de gente com medo agora. Existe uma solução. Por exemplo, aquela pessoa que é descuidada, contribuiu, não registrou no sistema do INSS e a pessoa não guardou esse comprovante. Já foi, doutora? Perdeu? Perdeu. Que isso, hein? É muito importante eu imagino, guardar. tem que guardar, né, Sim. comprovantes, né? Muito importante, porque assim, lá no CNIS aparecem falhas. Por exemplo, de 2012, uma falha ali do mês de maio. Né? 2015, 3 falhas no mês de junho, julho e agosto. Então, são essas falhas que têm que ser preenchidas com a documentação física. No caso do trabalhador que é registrado, é guardar o olerite? O que é que guarda para comprovar, doutora? Do trabalhador que é registrado, não há necessidade, porque o próprio contador da empresa, ele tem, né, Sim. esse CNIS, ele confere esse CNIS todo mês para ver Se tiver alguma falha, é só voltar na empresa que você trabalhou. Sim, só né? voltar na empresa que trabalhou. E os que não são registrados, que contribuem de maneira avulsa, e no caso de quem é MEI também, doutora? Aí tem que conferir. Tem que estar guardar conferindo tudo, pelo né? aplicativo do INSS E guardando os comprovantes e guardar de os pagamento. comprovantes físicos. Senão não tem jeito. Senão não tem jeito.
Doutora, a gente fala aqui muito INSS, Previdência, mas afinal, o que é isso, doutora? A Previdência Social, ela é o seguro social, né? Que o trabalhador, ele contribui com contribuições mensais ao INSS. E o INSS já é um órgão, né, federal, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, responsável por analisar esses pedidos de benefícios e aposentadorias, conceder e também responsável pela gestão de pagamento desses benefícios. O INSS é quem gere tudo isso, que recebe as contribuições e tudo mais. Sim. E será que vem mais uma reforma da Previdência por aí? Já tem gente comentando, né? Porque parece que na pandemia consumiu tudo que iria se economizar com a reforma de 2019, né? Se tornou quase que 100% ineficiente, porque precisou, claro, justamente gastar muito com auxílios e tudo mais, né? Na minha opinião, a última reforma que tivemos não foi boa de forma alguma para o trabalhador, porque principalmente para o homem que trabalha na zona urbana. Sim. Ele precisa de 20 anos de contribuição e só vai aposentar com 65 anos de idade. Então, acabou dificultando mais a vida dos trabalhadores. A gente fala muito de aposentadoria aqui, que é onde a gente quer chegar, quem sabe um dia ir pra praia tomando água de coco e olhando pro mar, né? E só esperando o dinheiro cair na conta, é o sonho de todo mundo. Sim. Mas existem outros benefícios que são proporcionados pela Previdência, doutora? Sim, o auxílio-doença, o auxílio-reclusão, o salário-família, o salário-maternidade, o auxílio-acidente, todos esses benefícios podem ser pleiteados se o trabalhador tiver na condição de segurado do INSS. E a gente falou agora, já ia me esquecendo, inclusive, ainda bem que a doutora é atenta, colocou aqui na pauta, a gente falou de contribuição, aí que a pessoa vai, emite a guia, mas como é que é isso? Quem está ouvindo a gente agora não é registrado e quer começar a contribuir, gostou das informações, como proceder para ter o famoso boleto ali do INSS, doutora? Olha, a guia ela é emitida pelo Sistema de Acréscimos Legais, pelo SAL. Não é porque o preço é salgado, não. Cabe para todos os bolsos. Ele é um aplicativo, né? Você baixa o aplicativo do INSS, escreve na busca GPS e vai aparecer, você vai ser redirecionado para esse sistema de acréscimos legais. Lá você vai escolher a sua opção, se você é um contribuinte individual, se você é um trabalhador avulso. E vai ter a opção 1163, que é a menor que temos hoje, é de 11% sobre o salário mínimo. Sim. Fica no valor de R$ 145,20, né, para você estar aposentando no futuro e recebendo um salário mínimo mensal. Gostei muito de você citar, doutora, a questão do aplicativo do INSS. Sim. Muita gente fica com dúvida para saber quantos meses já contribuiu. Esse aplicativo é muito bom, né? Fala um pouquinho dele pra gente, doutora, porque dá para ver muita coisa por lá, inclusive solicitar benefícios, né? O aplicativo do Meu INSS, ele chama Meu INSS. Você pode ir na loja do Google? Na loja do Google. Da Apple também? Pesquisar, né? Meu INSS, você vai estar baixando e precisa da senha do Gov para entrar, para acessar. Bem fácil cadastrar também. Sim, muito fácil. Acessando, você vai ter acesso ao CNIS, que é o extrato de contribuição previdenciária, né? Você pode solicitar benefício. Muitas das vezes que tem pessoas que recebem auxílio-doença, né? Não teve melhora durante o período que estava recebendo. Recebeu 3 meses, não melhorou. Ela pode também solicitar a prorrogação desse benefício no próprio aplicativo do Meu INSS. Fiquei muito feliz quando saiu esse aplicativo, que eu consegui rever onde eu trabalhei. Até o salário pequeno lá no começo. deu uma pensada, olha, evoluiu bastante, viu? Que era pouco. Doutora, agora falar um pouco desse trabalho seu, dessa sua... Está aí à frente da questão previdenciária da nossa OAB local. Como é que é esse trabalho por lá, doutora? Quais são essas funções? Olha... Porque depois da chegada sua aqui, da OAB, a gente conseguiu trazer aqui para a rádio, inclusive, até por uma iniciativa sua, a gente achou isso muito bacana, sempre esteve disposta a informar a nossa comunidade. Como é que é esse trabalho dessa parte lá da nossa OAB local? O trabalho da presidência da Comissão Previdenciária, do qual eu assumi, é um trabalho muito sério, em que a gente busca realmente informar a população sobre os direitos que ela tem, né, em relação à previdência social, vistoriar a questão dos peritos médicos para ver como que está o andamento, né, processual.
Tem pessoas que buscam a perícia médica judicial e às vezes não tem êxito. A gente vistoria essa questão também das perícias médicas. Essa questão das pessoas que trabalham, se intitulam como advogado também, a gente faz essa vistoria, né? Inclusive, a gente tem informações que tem pessoas que ficam na porta de hospitais para buscar benefícios. A gente também recebe esse tipo de denúncia. Sim. E toda a questão previdenciária, a gente está à frente, né, buscando fazer o melhor ali. A OAB como um todo tem um trabalho muito interessante, que é garantir as prerrogativas dos advogados em todas as suas funções e, já como reflexo, acaba ajudando a comunidade também. Por quê? Por exemplo, alguém quer realizar uma perícia, precisa realmente, às vezes o perito não atende bem ou está protelando ali a decisão. Vocês ali com o seu trabalho acabam ficando de olho naquilo, fazendo com que acelere e que o direito seja garantido, né, doutora? Inclusive, toda a perícia judicial eu compareço, né, para ver se o médico perito chegou ao local, como que está sendo feita a realização das perícias. Então, eu estou ali sempre no fórum, comparecendo em todas as perícias judiciais. Pois é, doutora. E para quem não a conhece ainda, é a primeira vez que assiste e ouve você aqui, você, apesar de tão jovem, tem escritório aqui em Piranhas. Conta pra gente onde fica. Quem sabe alguém quer ir lá te conhecer, saber um pouco mais da doutora Gleiciele. Inclusive, eu vi no Instagram... Eu e minha esposa Emília Oliveira gostamos muito ali daquele design do seu escritório, viu? Eu até quero copiar lá pro meu escritório também. Meu escritório, a gente passou por uma reforma recente também, né? Meu escritório fica ao lado da Pax, fica entre a Pax Silva e entre o Salão do Elton, em frente ali à Praça da Pedra, né? Bem fácil de localizar ali, né? Sim, perto da ponte. Sim. Muito fácil de localizar. Como a gente gosta de dizer aqui, é o pessoal mais antigo, os jovens não vão saber. No pé da ponte. Não, eu escuto muito essa expressão também. No pé da ponte, a gente fala assim. Doutora, muito obrigado pela sua visita. Eu que agradeço. Tenho certeza que foram muito esclarecedoras as suas informações. Espero recebê-la aqui mais vezes para estar esclarecendo a nossa comunidade. Eu que agradeço. Tenha uma boa tarde.